Essa é a primeira aula da disciplina de Filosofia das Ciências Humanas para as Ciências Sociais. Nós estamos no módulo 1, cujo título é Metafísica, Pós-Estruturalismo e Filosofia da Diferença. E o nosso objetivo nesta primeira aula é a delimitação histórica e conceitual do pós-estruturalismo. Então, para isso, eu vou apresentar uma introdução histórica e vou discorrer acerca das principais características deste movimento, que é um movimento intelectual originado na França nos anos 50 e 60 do século XX, cuja maior característica é a contestação das pretensões de universalidade contidas nos conceitos filosóficos de sujeito, progresso, razão e cultura, que são conceitos modernos por excelência. É por isso que o pós-estruturalismo também é considerado pós-modernidade ou pós-modernismo. Esses termos são praticamente sinônimos, principalmente pós-estruturalismo e pós-modernidade, embora eles tenham uma pequena diferença, que eu vou explicar daqui a pouco. O aspecto central é compreendermos que esses pensadores, e quais foram eles, dentre outros, Jean Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault e Gilles Deleuze, que foram pensadores da área da filosofia, da história, da psicanálise, da estética, da linguística. Eles tiveram alguma coisa em comum, e esse aspecto comum foi justamente a contestação da pretensão moderna de que haveria uma universalidade. Isso significa contestar a metafísica, na medida em que, na história da filosofia, falar de universalidade é falar de metafísica, porque todos os conceitos metafísicos, eles apresentam essa pretensão a expressarem conteúdos universais, ou seja, conteúdos válidos para toda a humanidade. Então, quando nós pensamos em sujeito, o conceito de sujeito teve vários significados ao longo da história da filosofia, em Descartes, em Kant, em Hegel, para o marxismo, mas todos esses conceitos apresentam em comum a ideia de que existe um percurso de libertação, né? Um percurso de emancipação que é comum a toda a humanidade e que poderia ser alcançado por todos os seres humanos. É isso que significa universalidade. O mesmo em relação ao progresso, né? Uma concepção linear de progresso, pensando-se então que haveria um finalismo, ou seja, um horizonte, um telos a ser alcançado por toda a humanidade. O mesmo com respeito à razão, né? Ou seja, o pressuposto da existência de uma racionalidade universal e, portanto, válida para todos os homens, e o mesmo em relação à cultura, quer dizer, pensar-se que haveria horizontes culturais aos quais todos os homens, todos os povos, todas as culturas poderiam ascender, poderiam chegar. Ou seja, no que diz respeito, portanto, a todos esses conceitos, metafísica e também modernidade significa a ideia de que há um telos, há um horizonte, há um finalismo a ser alcançado. E é importante perceber que a delimitação desse finalismo ela já pressupõe estágios mais próximos ou mais distantes desse horizonte. Isso permite pensar em povos atrasados ou povos adiantados, em culturas superiores e culturas inferiores, e obviamente podemos compreender o significado ideológico que isso teve ao longo da história. A tudo isso, esses pensadores vão se opor, né? Esses pensadores que eu acabei de citar, eu vou repetir, Derrida, Foucault, Lyotard, Deleuze. E por que eles são chamados de pós-estruturalistas? Porque eles desenvolveram tendências que já estavam presentes no estruturalismo. Estruturalismo que é um movimento das ciências humanas que se inicia na década de 1920, que tem importantes realizações no campo da linguística e no campo da antropologia, e que se caracterizou pela crítica ao etnocentrismo e ao progresso.
E com tudo isso, os pós-estruturalistas vão concordar, mas eles vão dar um passo, podemos dizer, em relação ao estruturalismo, porque eles estabelecem um rompimento com a concepção de ciência e com as pretensões de cientificidade e de valorização do paradigma moderno e ocidental que ainda estavam presentes nos pensadores do estruturalismo. Por isso que nós falamos de pós-estruturalismo, justamente em função dessa demarcação de uma crítica ao paradigma científico da modernidade que não estava presente nos estruturalistas. Na verdade, para os pós-estruturalistas, em especial para o Michel Foucault, a própria ciência ela é também apenas uma produção ocidental. Michel Foucault vai caracterizar a ciência moderna ocidental como um regime de verdade ou como uma episteme, que apresenta pretensões de validade, mas que estão contextualizadas e que são demarcadas por um certo contexto histórico e por um certo contexto político e social que, obviamente, é a Europa do humanismo renascentista, a Europa da Revolução Científica e assim por diante. Então, para Michel Foucault e também para Gilles Deleuze, a própria ciência se torna objeto de crítica, pois o paradigma científico herdado da modernidade passa a ser concebido apenas como um regime de verdade que não é capaz de expressar a verdade em si mesma, mas sim um tipo de pretensão à verdade baseado no experimentalismo. O termo pós-estruturalismo, então, não significa propriamente oposição ao estruturalismo, mas sim radicalização e aprofundamento de tendências que já estavam presentes nos pensadores do estruturalismo. Por outro lado, o termo pós-modernidade, que se associa ao pós-estruturalismo, significa uma ruptura com os fundamentos da modernidade. O que o Jacques Lyotard, ele tem um livro que se tornou clássico chamado O que é o Pós-Moderno, e nesse livro Lyotard caracterizou esse conjunto de pensadores e caracterizou a própria pós-modernidade como uma crítica das metanarrativas da modernidade. O que são essas metanarrativas? São aqueles conceitos associados à metafísica, os conceitos de razão, de sujeito e de progresso. Então, as correntes pós-estruturalistas ou pós-modernas inauguraram um novo paradigma no campo das ciências humanas e das políticas de esquerda, fundamentado na valorização da diferença. Ou seja, um novo horizonte, um novo conjunto conceitual para o pensamento da esquerda, que deixa de ser apenas aquele pensamento ligado a conceitos como luta de classes ou como contradições materiais da sociedade e passa agora a estar baseado na valorização do outro e da alteridade. O outro aí com O maiúsculo, não é? Ou seja, o outro sendo pensado como sinônimo de tudo aquilo que o pensamento moderno, que o pensamento europeu desprezou como inferioridade, como estranheza, como padrão fora da norma e assim por diante. Nesse sentido, o pensamento pós-estruturalista forneceu fundamentos intelectuais muito consistentes para a valorização da diferença, principalmente nos campos da etnia, do gênero e da nacionalidade. A partir, então, do pós-estruturalismo se desenvolveram pesquisas acadêmicas e também movimentos sociais voltados para a crítica de todos os tipos de fascismo, de racismo e de discriminação. E essa crítica ela encontrou uma fundação muito consistente na filosofia da diferença do Gilles Deleuze, na crítica da biopolítica e da microfísica do poder através de Michel Foucault. O
pensamento pós-estruturalista desenvolveu referências conceituais muito importantes para a crítica dos padrões normativos que estabelecem dualidades entre cidadãos e não cidadãos, entre humanos e não humanos, trazendo para o campo reflexivo as populações que vivem à margem da sociedade, segundo critérios de etnia, de nacionalidade ou de gênero. Nesse sentido, o pensamento pós-estruturalista esteve muito ligado a uma crítica do caráter formal da democracia liberal, no sentido de que a democracia liberal ela acaba legitimando uma série de demarcações dualistas que legitimam padrões de exclusão, que legitimam políticas sociais de segregação daquelas populações que não se enquadram no padrão hegemônico de humanidade, ou seja, o cidadão branco, europeu, cristão, ocidental, etc. Então, as demarcações dualistas que se prestam à normatização podem então ser compreendidas como fronteiras socialmente construídas e destinadas a aprisionar e a policiar a diferença. É a partir então da propagação das correntes teóricas do pós-estruturalismo que podemos compreender as políticas afirmativas da diferença nos tempos atuais. Eu apresentei então brevemente um quadro geral, né, do significado histórico e conceitual do que nós chamamos de pós-estruturalismo ou de pós-modernidade. E agora eu vou fazer um comentário um pouco mais preciso acerca do contraste do pós-moderno em relação ao moderno. Esse contraste ele pode ser compreendido, pode ser resumido na crítica que o antropólogo Claude Lévi-Strauss realizou ao etnocentrismo e à ideia ocidental de progresso. Então vou ler para vocês uma frase, conjunto de frases, que se encontra no texto Raça e História, na parte 5. Diz então Claude Lévi-Strauss, abre aspas, a humanidade em progresso nunca se assemelha a uma pessoa que sobe uma escada, acrescentando para cada um de seus movimentos um novo degrau a todos aqueles já conquistados. Esse argumento do Lévi-Strauss, que basicamente diz que a humanidade não pode ser pensada em termos de padrões evolutivos, é um argumento, portanto, que defende a incomensurabilidade das diferentes culturas, dos diferentes povos em relação a padrões universais. Esse argumento se opõe ao conceito hegeliano de espírito, ou seja, ao conceito de espírito absoluto que foi postulado pelo filósofo alemão Hegel no século XIX. E o que significa o conceito de espírito? Eu estou citando esse conceito porque ele é aquele que, de uma forma mais expressiva e acabada, apresenta justamente essa concepção evolutiva da espécie humana na história. Para o Hegel, o espírito absoluto é uma potência metafísica, que equivale à ideia de Deus, né? Mas que equivale também à ideia de razão e que se manifesta na história através do progresso. Em outras palavras, segundo Hegel, o movimento do espírito absoluto na história é um movimento racional que propaga incrementos potenciais em relação à liberdade. Na filosofia da história do Hegel, a humanidade, ela progressivamente na história realiza potenciais de liberdade e de racionalidade. Para Hegel, a história da humanidade é a história da razão, entendida como potência metafísica em estado permanente de progresso. E é possível nós entendermos por que essa é uma ideia metafísica, na medida em que, se observarmos a história, se observarmos o desenvolvimento dos estados e dos povos, nós notamos que essa é uma história que se desenvolve
através da barbárie, ou seja, o movimento da história é um movimento contínuo de produção de barbárie, de destruição, de luta de classes, de desigualdades, etc. Porém, segundo Hegel, existe um movimento metafísico que se realiza na história e que, embora não possa ser compreendido de maneira imediata, ele efetivamente existe como realização de um finalismo. Essa é uma forma de compreendermos uma frase, uma concepção do filósofo Leibniz, que também é metafísico, que é a ideia de que vivemos no melhor dos mundos possíveis, e essa aproximadamente é também a concepção do Hegel. Para Hegel, então, o espírito absoluto é o autêntico sujeito da história, e ele conduz todos os povos para o progresso incessante em um sentido linear. Um dos principais critérios que assinalam um progresso, segundo Hegel, é a inauguração do Estado em uma determinada sociedade. A existência do Estado diferencia entre povos com história, que são aqueles que realizaram a instituição estatal, e povos sem história, que são aqueles que ainda não alcançaram, cujas sociedades ainda não alcançaram a forma estatal. Nessa concepção, obviamente, a sociedade burguesa, com sua cultura e suas instituições, é critério de progresso, e essa é a concepção de modernidade, inclusive para o Hegel. Ou seja, todos esses potenciais de racionalidade e de liberdade, eles já estariam realizados na sociedade burguesa. Né? Tudo o que restaria a acontecer em relação aos demais povos e culturas seria procurarem se aproximar desse grau de progresso alcançado na sociedade burguesa. Isso é modernidade. Né? Essa é, portanto, uma concepção, é aquela concepção inspiradora do renascentismo, do humanismo, do iluminismo. Não é? Mas, para Lévi-Strauss, essa é somente uma concepção ocidental de progresso que adota critérios eurocêntricos e atribui a eles a universalidade. Porque, segundo Lévi-Strauss, o progresso é sobretudo relativo. Dependendo do critério que adotarmos, poderemos chegar a conclusões diferentes acerca do progresso. O estruturalismo do Lévi-Strauss rompe com essa concepção de progresso, apresentando o argumento de que não existem critérios universais, quer dizer, critérios que possam ser válidos para toda a humanidade no sentido de definir o progresso. Essa concepção do estruturalismo do Claude Lévi-Strauss, que é crítica em relação à noção de progresso, caracterizando-a como uma concepção ocidental, ela espelha muito bem a crítica à modernidade. Né? Então, por isso que a frase do Lévi-Strauss acerca da impossibilidade de imaginarmos a humanidade como um sujeito subindo uma escada e pressupormos a existência de diferentes graus de evolução, ela vai ser alvo de crítica inicialmente pelos pensadores estruturalistas e depois mais ainda pelos pós-estruturalistas. Essa é a essência da crítica realizada por Michel Foucault e também por Gilles Deleuze ao período moderno. Pós-modernidade ou pós-estruturalismo significa, então, uma visão que pretende superar a concepção moderna de progresso e de história, que é baseada na universalidade de um sujeito que se supõe irredutivelmente orientado por um progresso linear, que seria o progresso da razão. Assim, se a concepção moderna se baseia na universalidade, a concepção pós-moderna valoriza a diferença. E é por isso, então, que podemos falar, juntamente com Gilles Deleuze, da filosofia da diferença. É esse pensamento, então, que a partir dos anos 50 e 60, ele desenvolve referências conceituais fundamentais para pensarmos hoje as chamadas políticas afirmativas da diferença,
no campo da etnia, no campo do gênero e no campo da nacionalidade. Por isso que os pensadores pós-estruturalistas, eles são extremamente atuais para compreendermos o mundo em que nós estamos vivendo. Bom, feita então essa breve apresentação histórica e conceitual do termo pós-estruturalismo, eu gostaria de comentar dois conceitos muito importantes de dois filósofos alemães do século XIX, que são os grandes inspiradores dos pensadores pós-estruturalistas. Então, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Derrida, Lyotard e outros foram leitores vorazes e muito entusiasmados de dois pensadores do século XIX que foram pensadores antimetafísicos, Nietzsche e Heidegger. De Nietzsche é importante nós conhecermos o conceito de vontade de potência. E de Heidegger é importante nós conhecermos o conceito de Dasein. Vou passar então a uma breve apresentação do conceito de Nietzsche de vontade de potência. Inicialmente, é um conceito metafísico porque ele se opõe a tudo isso que nós acabamos de comentar acerca das concepções modernas e, sobretudo, metafísicas da existência de um espírito absoluto ou de um sujeito ou de um mundo das ideias platônico, né? Ou de um sujeito marxista e revolucionário. Nietzsche realiza uma crítica incisiva a todas essas tendências que se ancoram na metafísica do sujeito ao longo da história da filosofia, argumentando que na vida o que realmente existe, aquilo que verdadeiramente move o mundo e a vida, é a vontade de potência, que é uma força da natureza, que está presente tanto na vida orgânica, relacionada ao crescimento dos organismos, como também está presente na vida inorgânica, nas reações químicas, na mente humana, em todas as tendências que na natureza buscam expansão. Alguns exemplos de Nietzsche: a onda sonora que se estende e se expande no ar, o ímã que atrai, a célula que divide. Todos esses são exemplos de uma vontade, de uma força que está presente na natureza, que se chama vontade de potência, que não encontra um ponto de repouso, eu vou falar um pouco mais sobre o significado disso, e que na verdade é a referência fundamental da vida e também das sociedades, dos povos, tanto da vida singular de uma pessoa, quanto da vida de um povo, de uma cultura. O conceito de vontade de potência significa um sim ao devir. E o que é devir é o processo de nascimento, de crescimento e de morte dos seres, né? Então, a concepção de Nietzsche é que a metafísica ela é apenas uma construção imaginária pela qual o homem procurou ao longo da história escapar, contornar a existência de uma vontade de potência que é própria da vida, que é irredutível e que não se consola, que não se conforma com a existência ou que não pode ser reduzida, melhor dizendo, à existência de qualquer tipo de ponto de repouso. Ao falar de ponto de repouso, Nietzsche está pensando em redenção. Concepção que o Nietzsche tem acerca da vida é uma concepção trágica, que não aceita redenções. Por isso, os pontos de repouso ou horizontes de redenção que anulam a vontade da potência para o Nietzsche são os próprios conceitos metafísicos, a razão, as utopias socialistas, as utopias cristãs. Ou seja, tudo aquilo que busca estabelecer uniformidade no mundo.
Porque a vontade de potência, ela propaga diferenças. Ela não se presta a horizontes relacionados a qualquer tipo de redenção, de padronização ou de uniformização da vida. Daí podemos compreender por que Gilles Deleuze foi um leitor apaixonado de Nietzsche. Segundo Nietzsche também, essa paralisação da vontade de potência ela é própria dos espíritos cativos, da moral de rebanho, ou seja, de todas aquelas tendências que procuram uniformizar a vida. Podemos compreender então que, do ponto de vista da vontade de potência, qualquer tipo de universalidade não se sustenta. E é dessa forma que entendemos como a filosofia do Nietzsche foi uma conquista muito preciosa para esses pensadores franceses do pós-estruturalismo, em especial Gilles Deleuze e Michel Foucault. Um segundo conceito muito importante é o conceito de Dasein, do filósofo Heidegger, que é um filósofo alemão do século XX. Dasein significa ser no mundo. A ideia de Dasein, ou de ser no mundo, se opõe à concepção metafísica de ser, que pressupõe a existência de uma substância ou uma essência na qual se localizaria aquilo que as coisas são em si mesmas, ou seja, o ser. Né? Então, segundo Heidegger, aquilo que as coisas são em si mesmas só pode ser definido pelo estar das coisas no mundo, pela presença das coisas no mundo. Então, o ser, segundo Heidegger, ou seja, a substância ou a essência de todas as coisas, não existe distante em um mundo metafísico e transcendente. Ela só pode ser compreendida no próprio mundo. Segundo Heidegger, o Dasein se lança no mundo, mergulhando na partilha da vida com o outro. Ele não pode, portanto, ser isolado em uma esfera metafísica. Para Heidegger, não existe de um lado o Dasein e de outro o mundo, pois só o que existe é o ser no mundo, ou o próprio Dasein, que é produção, criação e transformação do mundo. O Dasein, então, é ser com os outros, que vive neste mundo, convive com o outro e define a existência humana como humanização na relação com o outro, com o diferente. Assim, o ser não existe em uma esfera metafísica descolado, mas ele existe na imanência do mundo. O conceito de imanência é muito importante na filosofia da diferença do Gilles Deleuze. Então, para Heidegger, não existe anterioridade do mundo em relação ao homem, pois o ser do homem é presença como dimensão ontológica fundamental. Então, Heidegger retira a concepção metafísica de ser que antes habitava em uma esfera transcendente, a esfera transcendente do mundo das ideias de Platão, a esfera transcendente do primeiro motor imóvel, Deus, de Aristóteles, a esfera transcendente da razão para Kant ou do espírito absoluto para Hegel, e ele propõe, portanto, esse conceito de Dasein como uma fonte antimetafísica, né? Um argumento fortemente antimetafísico e portanto, também oposto a qualquer tendência de universalidade ou de nivelamento das diferenças. E é por isso que também Heidegger, ao lado de Nietzsche, foi muito importante para o pós-estruturalismo. Então, para concluir, eu queria apresentar a crítica desenvolvida no capítulo 11 do livro do Michael Peters, que se chama Pós-estruturalismo e Filosofia da Diferença, e o capítulo 11 se intitula Depois do Sujeito. E o autor apresenta a seguinte questão: em que medida é possível desenvolver uma crítica forte, como por exemplo aquela crítica das feministas,
diante da morte do sujeito. Em outras palavras, essas populações, que são as populações marginalizadas, os estranhos do mundo, aqueles que são justamente o alvo central do pós-estruturalismo, as mulheres, os grupos étnicos, os gays e etc., eles já não podem contar com aquela figura forte do sujeito iluminista, o sujeito, poderíamos dizer, com S maiúsculo, porque a crítica pós-estruturalista ela fragmentou a própria concepção do sujeito. E isso possivelmente pode conduzir a um enfraquecimento dos sujeitos históricos, diz então o Pierre Clastres, ou desculpem, o Michael Peters, no capítulo 11 de seu livro. Ele diz que o pós-modernismo afirma a morte do sujeito precisamente no momento em que, historicamente, os outros do sujeito ocidental hegemônico, ou seja, as mulheres, grupos étnicos, gays, começam a falar por si próprios e a reivindicar seu lugar como sujeitos históricos. Enfim, esta é uma crítica interessante que é endereçada a todos aqueles que acolhem e que se entusiasmam com a bandeira da diferença no âmbito do pós-estruturalismo e da pós-modernidade. E posteriormente, ao longo da nossa disciplina, apresentaremos também outras ressalvas críticas, inclusive de maior teor, que podem ser endereçadas ao pós-estruturalismo.